Olá, alunos, bem-vindos à nossa aula de quarta-feira. Hoje nós vamos trabalhar matemática e português, tá? Nossa última aula de matemática da semana. E amanhã, quinta-feira, nós ainda temos uma aula de português. Hoje, português e matemática, e nós estamos dando continuidade aos nossos conteúdos iniciados na segunda-feira. Então, na nossa aula de matemática de hoje, nós vamos ver sobre o valor dos algarismos em um número. Nesta aula, nós vamos realizar as atividades no livro de matemática, nas páginas 12 e 13, tá? Então, vocês vão... Essa atividade, né, ela tem por objetivo explorar o valor posicional na representação dos números no sistema de numeração decimal. Então, você assiste o vídeo e depois que você assistir o vídeo, você realiza as atividades nas páginas 12 e 13. Vou pegar aqui o livro, né, o livro de matemática, para vocês, né, o nosso livro de matemática. Esse é o livro do aluno mesmo, então página 12 e página 13. Aqui na página 12, tá aqui o título, valor dos algarismos em um número. Então, eu já fiz essa representação para vocês com outro número. Aqui nós temos o número 2.356. Então, o 6 representa 6 unidades, 5 dezenas ou 50 unidades. O 3 centenas ou 30 dezenas ou 300 unidades. E o 2 unidades milhar ou 20 centenas, são 20 vezes 100, ou 200 dezenas, que são 2.000 unidades, ou 2.000 unidades, né? Então, aqui nós temos o número 2.356. Aqui na número 1 fala assim: no nosso sistema de numeração, o valor de um algarismo em um número depende da posição que ele ocupa. Observe o valor representado pelos algarismos do número 2.356, de acordo com a posição em que aparece, e depois complete as lacunas, tá? Aí vem aqui, ó, 2.356. Aí tem 2.000 mais. Você vai completar. O 3 vale quanto? O 5 e o 6. Então, vai ficar... Aí você vai terminar de completar. Já começando, aqui no livro está começado já com 2.000, igual está no livro de vocês. Como lemos esse número? Então, você vai escrever por extenso. Como que você lê esse número? 2.356. É escrever por extenso, tá? É como que se lê. Aí vem a número 2. Ligue cada número ao valor do seu algarismo 4, ó. 4.825. O 4 aqui, ele vale 40, vale 400, vale 4.000 ou vale 4? 924. Quanto que vale o 4 aqui? Você vai ligar. 1.247. Quanto que vale o 4? 482. E você vai ligar de acordo com o valor do algarismo 4. Só do 4, tá? Aí você vai fazer a ligaçãozinha. Depois vem o número 3, a número 3 aqui da página 12. Gente, desculpa, eu tô muito gripada, então até minha voz está assim um pouco diferente, tá? Complete. Letra A, 100 mais 200 mais 5 mais 6. Aí você vai juntar. Aqui o número está decomposto. O que é decomposto? É cada algarismo está com seu valor. Você vai colocar ele, vai juntar ele, como se fosse assim. 2.000 mais 7 mais 9. 3.000 mais 900. Lembra que aqui, ó, nós não temos as dezenas nem as centenas. No lugar das dezenas e das centenas, nós vamos acrescentar o quê? O número, o algarismo, o 0, né? 5.000 mais 500 mais 50 mais 5. Você vai juntar. Os números aqui estão decompostos e você vai compô-los, tá bom? Aí vem a página 13, que aqui na apostila diz que nós temos que realizar as atividades da página 12 e 13. Então, aqui na página 13, fala assim: escreva os números a seguir usando algarismos. Então, aqui também é fácil, os números está escrito por extenso, está escrito como que nós lemos, e você vai colocar em algarismos, ó. O maior número de 4 algarismos. Qual é o maior número que contém só 4 algarismos? Então, aí não é difícil, basta você pensar que depois nós estamos estudando até unidade milhar. Então, um número que tem até 4 algarismos, ele é até unidade milhar. Mas qual é esse maior número? O maior número de 4 algarismos sem repetição.
o maior número com 4 algarismos que não se repete, tá? O menor número de 4 algarismos. Então, aqui é o maior, na letra C é o menor. O menor número de 4 algarismos sem repetição. O número composto por 64 centenas, 52 dezenas e 17 unidades. Ó, 64 centenas. Centenas é de 100 em 100. 52 dezenas. Dezenas é de 10 em 10. E 17 unidades. Então, aqui são 17, então aqui eu tenho uma dezena mais 7 unidades. O número composto por 741 dezenas e 23 unidades. 741 dezenas e 23 unidades. Não tá difícil, né? Em uma brincadeira com fichas numeradas, os jogadores devem formar números com os algarismos marcados nas fichas. Leia abaixo o que Mara pensou e observe as fichas sobre a mesa. Depois responda as questões. Ó, devo usar todos estes algarismos sem repeti-los. Então, aqui na mesa, ela tem uma ficha que tem o algarismo 5, o 4, o 1 e o 8, que forma o número 418. Então, ela tem aqui algarismo 5, 4, 1 e 8, que forma o número 5.418. Que 500, gente? Desculpa. 5.418. Aí, o que vai acontecer? Você vai trabalhar, né? A número 5 tem a letra A, B e C. Aí, olha só. Na letra A diz assim, escreva 6 números que podem ser formados usando todas essas fichas. Então, usando essas fichas, você vai escrever 6 números, não é 6 algarismos. São 6 números usando somente os algarismos dessa ficha, dessas fichas. B, qual é o maior número que se pode formar usando todas essas fichas? Você utilizando os algarismos dessas fichas, qual é o maior número que você pode formar? Qual é o menor número que se pode formar usando todas essas fichas? Então, já formamos o maior, agora vamos pensar. Qual é o menor número que podemos formar usando essas fichas? Apenas essas fichas, tá? E aí, vocês realizam, então, as atividades de matemática das páginas 12 e 13, tá bom? E aí, pessoal, na nossa aula de português também, que é hoje, são aula de português e matemática, nosso segundo momento é nossa aula de português, nós vamos dar continuidade à interpretação do conto Os Sete Corvos, parte 1. Lembra lá do vídeo de segunda-feira que eu fiz a leitura e pedi para vocês também ler, né, sozinho, ler individualmente, o conto Os Sete Corvos? Agora, e aí nós realizamos a interpretação apenas da página 18. E agora nós vamos realizar a interpretação da página 19, tá? As questões 5 a 10. Então, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. E após concluir, mandar foto pelo WhatsApp. Assim também é como a tarefa de matemática. Você tem até o dia 29, ou seja, até a próxima segunda-feira, para me mandar as fotos dessas atividades do livro, tá bom? Então, aqui na página 19... vocês lembram do conto Os Sete Corvos, que conta a história de uma família que tinha 7 meninos, e aí depois a família teve mais uma menina, só que ela nasceu muito pequenininha, frágil, e aí o pai resolveu batizá-la, porque segundo alguns ensinamentos, quando a criança nasce e que provavelmente ela não vai sobreviver, é melhor batizá-la. E aí ele pediu um dos filhos, né, para ir buscar uma água no poço para realizar o batismo, só que todos os 7 foram. E lá eles se distraíram e deixaram a vasilha, né, cair no rio, a vasilha que eles iam trazer a água. E aí eles ficaram com medo de retornar. E aí o pai esperou e fez um desejo que eles se transformassem em corvo. E assim o desejo dele foi atendido, tá? E aí, quando o pai observou, estavam aqueles corvos sobrevoando. E aí ele se arrependeu, mas ele não sabia mais como reverter aquela situação. E depois de certo tempo, a menina cresceu, ficou bonita, ficou forte, saudável. E aí, num certo momento, ela descobriu que ela tinha esses 7 irmãos. A família não tinha contado para ela. E aí, ela chegou em casa, perguntou para o pai e a mãe, e eles não negaram para ela, disseram que sim. E ela ficou muito triste, muito pensativa, e resolveu sair à procura deles. E aí, a história não terminou, porque nós teremos a segunda parte logo mais nas próximas aulas.
Aí o que acontece? Aí nós temos aqui as questões de 5 a 10, ó. A número 5, porque até a 4 nós já fizemos, na página 18. Agora nós vamos fazer as questões da página 19. Aí fala assim, de acordo com o texto, o que aconteceu para que o pai ficasse com raiva dos 7 filhos? O que aconteceu? Por que o pai ficou com raiva dos meninos? E aí ele fez esse desejo deles se transformarem em corvo. Muito fácil, eu até falei aqui agora, né? Foi o desejo do pai que desencadeou o acontecimento mágico? Que acontecimento foi esse? Foi o desejo do pai que fez com que, né, aquele acontecimento mágico viesse à tona? Foi. E o que ele desejou? Que acontecimento foi esse? Então tá muito fácil também. Eu não vou falar as respostas, gente, tá? Porque senão fica muito chato eu falar a resposta, né? Nós estamos estudando, então assim, depois eu vou passar a correção dessas atividades do livro para vocês, tá bom? Ainda vai ser essa semana, só que eu não vou falar o dia para vocês não me esperar. Então eu gostaria que vocês me mandassem as fotos antes de eu mandar a correção, porque senão fica muito chato. Uns mandam a foto, igual muitos já me mandaram, estão de parabéns. Tem aluno que me manda no mesmo dia que pega a apostila, mas aí fica chato. Uns mandam e outros não mandam, e às vezes eu mando a correção e aí o aluno pega e copia. Fica meio chato, né? Então vamos lá. A menina cresceu sabendo que tinha irmãos? Quando ela cresceu, ela cresceu sabendo que tinha irmãos ou ela descobriu quando ela estava grande? O que a menina fez quando descobriu que tinha acontecido com os irmãos? Lá no finalzinho da história, fala o que ela fez, né? E eu até falei aqui também. Lá no finalzinho da história, conta o que ela fez no momento em que ela descobriu que ela tinha irmãos. Aí, número 9. Releia o trecho a seguir, que narra como a menina ficou após saber a verdade sobre o que havia acontecido com os irmãos. Mas a menininha, depois disso saber, sofria e sofria todos os dias, tristemente, e se julgava na obrigação de fazer o que pudesse para trazer de volta os irmãos. Isso é um trecho da história lá que está lá no texto. Aí, qual é o efeito de sentido provocado pela repetição da palavra sofria? Mas a menininha, depois disso saber, sofria e sofria. Qual é o efeito? Por que o autor repetiu a palavra sofria e sofria? Qual foi o efeito disso? Para que ele fez isso? Né? O que ele quis transmitir em repetir essa palavra sofria e sofria? E a número 10, né, finalmente, nós temos aqui, quem narra os acontecimentos de uma história se chama narrador. Quem narra, quem conta a história, tá? No conto que você leu, o narrador participa dos acontecimentos, ou seja, o narrador é quem narra a história, quem conta a história. Ele era um personagem, e personagem é quem participa da história, tá? Então, o narrador, quem contou essa história dos 7 corvos, ele é um narrador que participa? Ele é um narrador personagem ou ele apenas conta a história? Ou ele também participou lá como personagem, eu fiz isso, aí nós fizemos aquilo. No texto, vocês perceberam que o narrador participou como personagem da história? E aí, se sim, você coloca sim. Se não, você coloca não participa da história. Não, o narrador apenas narrou a história, tá bom? Então é isso, pessoal. Eu desejo que vocês tenham entendido. Eu desejo que vocês estejam entendendo as aulas, né? As minhas aulas, para que o conhecimento de vocês, para que o aprendizado de vocês esteja sendo, de fato, acontecendo, tá? Nós vamos estar realizando as nossas avaliações do terceiro bimestre já a partir do dia 5. Então, a partir do dia 5 de abril, que está bem aí, né? Vocês já vão estar recebendo as avaliações do primeiro bimestre. Então, tudo aquilo que nós estamos estudando, né, aquilo que for mais relevante, mais importante, vocês vão estar sendo avaliados para a gente já estar colocando as nossas notas do primeiro bimestre, tá bom? Fique com Deus, beijo e até a nossa próxima aula, se Deus quiser.